O que o Bolsonaro está tentando fazer é o seguinte, ele está tentando... Claro, ele vai tentar dar golpe, mas ele está tentando destruir o Brasil de maneira que demore para reconstruir, para que quando eles vão irem para oposição, quando eles forem oposição, eles possam dizer, tá vendo? A culpa é do Lula, eu falei que o Lula ia acabar com o Brasil. É isso que o Bolsonaro está tentando fazer, destruir para que não dê para reconstruir. Então, a gente precisa de muito apoio para a gente reconstruir o Brasil, para a gente levar para o caminho certo. Então, peço aí sua inscrição e no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais, siga-me lá também. Agora, falar aí do Alexandre, das articulações, olha só. Saiu também nessa semana a notícia de que o Alexandre e o Fachin começaram a ligar para vários militares de alta patente que não estão no governo Bolsonaro. E eles começaram a articular com eles, falaram, ó, vamos ter um contato aqui mais próximo. E pararam de falar com o ministro da Defesa. Olha só, vários generais, e eu também falei isso aqui faz 4, 5 dias, num vídeo aqui, estão frustrados, estão decepcionados, estão irritados, alguns estão furiosos com o general Paulo Sérgio. Por quê? Porque eles imaginavam que quando o general Paulo Sérgio, que foi muito responsável quando era comandante do Exército, quando ele virou ministro da Defesa, que ele ia tentar parar os arroubos golpistas do Bolsonaro. Ou seja, para, Bolsonaro, para. Em vez disso, o que ele fez? Ele endossou tudo que o Bolsonaro fazia, que ele era contra antes. Como comandante do Exército, o Paulo Sérgio foi contra todo esse golpismo do Bolsonaro. E, inclusive, eu, Thiago, aqui elogiei o Paulo Sérgio várias vezes. No ano passado, ele teve um dia do soldado, eu cito sempre como exemplo, que aquele dia foi eu assistir e eu fiquei com vergonha alheia. Sabe quando você assiste, você quer se esconder, você fala, nossa, que vergonha. Ele humilhou o Bolsonaro na frente do Bolsonaro. E o Bolsonaro ficava assim, ó, o Bolsonaro estava um pouquinho mais alto que ele no palanque, ficava assim, ó, com uma cara de bunda, vendo o general falar um monte contra o golpismo deles. Foi no dia 25 de agosto, o quê? Menos de 2 semanas antes do 7 de setembro, que era o dia que o Bolsonaro ia tentar dar golpe. Aí você vê que tava ruim. Aí esse cara vira ministro da Defesa e ele vira golpista. De repente, pronto, agora o general Paulo Sérgio é golpista. Tá. Os outros generais estão revoltados. Alguns estão apenas frustrados. Aí alguns falaram com reportagem da Globo, da Folha, e disseram, olha... o entendimento é que ele mudou de emprego. Ele, como comandante do Exército, ele tinha ali a missão exatamente de frear o golpismo, de não deixar que isso chegasse nas fileiras, chegasse nos generais, nos coronéis, enfim, até as patentes mais baixas. Então ele parava aquilo. Ele, como ministro da Defesa, ele é funcionário direto do Bolsonaro, ele faz o que o chefe dele manda. Se o chefe dele manda ele falar isso, ele faz. Estão passando um pano danado pro golpismo. Passam um pano assim, hein? Meu Deus do céu. Então, eles são muito bons de pintar meio fio e de passar pano, hein? Nossa senhora. Tá, mas muitos estão furiosos porque as Forças Armadas foram jogadas no meio desse furacão bolsonarista. Tá, exatamente por conta disso, o Alexandre começou a falar com os generais e os generais começaram a falar, olha, ninguém tá feliz, ninguém tá satisfeito, a coisa hoje pra gente tá muito pior do que era antes. Por quê? Porque a gente chega em qualquer lugar, somos generais e tudo mais, ninguém mais respeita general. Ninguém mais respeita as Forças Armadas. Alguns respeitam por medo, mas a maioria não respeita mais porque parece que todos são burros, broxas e golpistas. Não com essas palavras isso foi dito para Alexandre, para alguém, mas essa é a principal coisa que sai na mídia dos generais que estão insatisfeitos com o governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro fica assim, pô, peraí. Para tentar provar para o mundo inteiro que ele tinha apoio, inclusive no discurso dele ele fala, nós... E ele repete várias vezes, eu sou o comandante supremo das Forças Armadas. Ele fala, nós vamos fazer, inclusive ameaçou não ter eleição e falou, nós, que ele e as Forças Armadas não vão deixar que tenha eleição se não for do jeito deles. Pois bem, para aquele discurso realmente pegar e parecer que era verdade, tinha que estar ali o chefe do Exército. Foi convidado, ele foi convidado pelo chefe do chefe dele. O chefe dele é o ministro da Defesa e o chefe do chefe que é o comandante supremo, é o Bolsonaro. Eu coloco comandante supremo em aspas, porque se você é realmente comandante supremo e todos te respeitam, quando você convida o cara vai. Não, nossa, o chefe do exército está em Brasília e não foi. Estava em Brasília e não foi. O chefe da marinha, ele é bolsominion. O chefe da marinha é bolsominion, raiz. Aquele bolsominion mesmo, não foi. O chefe da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, também não foi. Isso tudo, aí sai agora, foi a articulação do Alexandre de Moraes nos bastidores. E parte dessa articulação envolve o Fachin parar de falar com o general Paulo Sérgio. Ele não fala mais com o general Paulo Sérgio, só falam por meio de ofícios e os ofícios do Paulo Sérgio para o TSE estão sendo cada vez mais agressivos e as respostas do TSE para o Ministério da Defesa estão sendo cada vez mais agressivas. Isso tudo faz com que os generais fiquem cada vez mais do lado do TSE. Aí, para piorar
o Bolsonaro, também foi uma articulação interna. O que aconteceu? Várias associações começaram a postar, a publicar notas oficiais, Associação de Delegados da Polícia Federal, Associação de Peritos, Associação dos Funcionários da ABIN, estão sob comando do Bolsonaro, Associação dos Juízes Federais, Associação dos Juízes de São Paulo, de Brasília, de tudo que é estado que você imaginar, dos procuradores, começaram a publicar notas dizendo o seguinte: olha, nós confiamos na urna eletrônica e na justiça eleitoral. E aí centenas, talvez milhares de promotores, procuradores eleitorais e não eleitorais e de juízes, tanto eleitorais como não eleitorais, começaram a publicar relatos nas suas redes sociais dizendo: olha, sou juiz há não sei quantos anos, sou promotor há não sei quantos anos e confio na urna. E muitos falando: olha, antes, quando eu era juiz eleitoral, tinha fraude. Desde que tem a urna eletrônica, não tem fraude. Até alguns dando exemplos de como fazer a fraude antes. Isso também foi uma articulação interna que faz com que praticamente todos os militares que quem o Bolsonaro estava contando para ajudar lá no golpe, fica, pô, peraí, eu vou ficar do lado de todas as associações que mandam no país, juiz, procurador, não sei o quê, ou desse cara golpista que tá mentindo aí, todo mundo sabe que ele tá mentindo. A única coisa que eu critico é o seguinte: todos esses aí fizeram, nenhum citou nominalmente o Bolsonaro, nenhum. É como se em 1964, antes do golpe, quando os militares iam dar golpe falando que o Jango era comunista, associações dissessem: olha, eu acredito que não tem comunismo dentro do Palácio do Planalto, mas não citassem o golpismo dos militares. Ia adiantar alguma coisa? Não. Mas, nesse caso, tem uma diferença crucial, que o Bolsonaro não tem o apoio dos militares. Os militares acreditam realmente na urna eletrônica e que o Bolsonaro está querendo dar golpe com um discurso de perdedor. Agora, una-se isso ao fato de que o Alexandre de Moraes ele deu um exemplo na semana passada que desesperou o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro está em pânico. Qual é o exemplo? O PT fez uma denúncia sobre fake news num dia e menos de 48 horas depois, o Alexandre de Moraes mandou que todos os posts com essas fake news fossem deletados. Menos de 48 horas depois, o Alexandre avisou para todo mundo: olha, isso é um exemplo de como eu vou ser a partir do dia 16 de agosto. Vai chegar para minha denúncia, pá! Chegou, pá! Não vou dar tempo, não vou esperar, não vou deixar a cobra criar asa, eu vou cortar o mal pela raiz. E ele reafirmou: quem soltar fake news como fizeram em 2018 serão presos. Então Carlos Bolsonaro tá assim: eita caraca, o que eu faço? Agora o Gabinete Dodge tá tentando se especializar na meia fake news, que é pegar uma coisa e distorcer. E na dobradinha com a imprensa, que é o quê? Vem alguém da Veja, publica uma coisa que é contra o Lula, que é fake news, distorcido, aí vai lá, essas agências de checagem que adoram cortar o alcance de páginas de esquerda sem motivo algum. Vou te dar um exemplo: a página do Plantão Brasil no Facebook teve o alcance cortado em 99% em 2019, por conta de uma notícia que era verdadeira. Uma notícia de que o Papa tinha mandado um terço para o Lula. A notícia foi publicada no Plantão Brasil, a agência Aos Fatos disse que era fake news, depois o próprio Papa confirmou que ele realmente mandou o terço para o Lula. A fake news de que era mentira, dizendo que era mentira, ainda está no site da agência de checagem. Quer dizer, a agência de checagem tem hoje todo o poder do mundo contra a esquerda. Mas, falou.